Vamos respirar profundamente, silenciar os nossos pensamentos, deixar lá fora tudo que é lá de fora. Pedir a permissão para estar abrindo um portal. Ouvindo a batida dos nossos corações. Agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos. Pedindo as bênçãos aos nossos orixás, a meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá, orixás regente da minha coroa, a todos os nossos guias de trabalho, nossos mentores, nossos mestres, amigos espirituais, aos seres estelares, irmãos de anos-luz, que conectam amor aos nossos corações. Que nesta noite que iniciamos, possamos estar buscando a intuição para que possamos trocar conhecimento, para que cada vez mais possamos despertar em nós a vontade de clarear a nossa mente, os nossos pensamentos, para que as informações cheguem até nós com mais leveza, com mais simplicidade, para nos dar autoridade, para andarmos com os nossos pés firmes no chão, pela Umbanda Sagrada. Que possamos, sim, através dos estudos, retirar de nós todos os medos, todas as dúvidas, todos os pesos, e iluminar os nossos corações com tantas informações de luz, nos conectando a todos os guias e orixás. Pedimos também, neste momento, a presença, a força e o axé dos nossos guardiões, de Exu, Pombogira, Exumirim, que estão sempre à nossa frente, às nossas costas, à nossa direita, à nossa esquerda, estão no embaixo, estão no alto, estão fora, estão dentro de nós, que possam estar nos auxiliando na caminhada terrena. Estejamos indo em direção à luz. E que assim seja, e assim já é. Gratidão. Vamos iniciar. Hoje, como eu falei, né, nós vamos ter pouco material da nossa apostila. Nós estamos finalizando, né, a parte de vestimentas e paramentos. Então, assim, não é um capítulo muito grande da apostila. E aí o Leonardo pediu que quem tivesse dúvidas sobre tudo que nós já estudamos, quem quisesse trazer, né, alguma pergunta em relação a tudo que nós já vimos anteriormente, que pudesse fazer isso para que a gente possa fechar realmente, né, essa apostila, e também para que nós possamos ter um pouco mais de tempo aqui no nosso estudo. Mas vamos seguindo, e temos até as 20 horas, né, para estarmos estudando, mas se terminarmos antes, se acharmos necessário encerrar antes, nós vamos estar fazendo isso. Então, vamos lá. Aqui diz assim, na parte de vestimentas, né, o branco é a cor fundamental da Umbanda. Eu lembrei da frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? O caboclo que se comunicava através de Zélio Fernandino de Moraes, e era até uma frase que nós carregamos na nossa camisa, na nossa blusa do nosso centro por muito tempo, que era vestir o branco, não matar e prestar a caridade. Essas foram as únicas regras que ele trouxe para a Umbanda, né? E esse vestir o branco é justamente pela pureza, por esse processo de um coração puro, de uma mente leve, conectada à paz, conectada a essa energia de espiritualidade, que é o objetivo deles, né? de toda a egrégora que foi chegando através da Umbanda.
Então, aqui nós vamos fazer como a Yaliran gosta, né? Vamos seguindo aqui o passo a passo da apostila. Então, assim, o branco como cor fundamental. O branco é, sem dúvida, a cor mais emblemática e universalmente utilizada nos terreiros de Umbanda. Essa predominância não é por acaso. O branco carrega consigo uma série de significados e funções práticas e espirituais dentro dos rituais umbandistas. Primeiramente, o branco é associado à pureza, à paz e espiritualidade. Mas não é a isso somente que se refere um terreiro de Umbanda. Ao adentrar um terreiro e se deparar com médiuns e praticantes vestidos de branco, o visitante é imediatamente envolvido por uma atmosfera de serenidade, de elevação espiritual. Esta cor transmite uma sensação de limpeza energética e preparo para esse contato com o sagrado. Então, quando a gente chega, né, em um ambiente onde a gente sente muito o branco, esse ambiente claro, a sensação que nos dá é de leveza, é de expansão, né? Quando é num ambiente, até num imóvel, parece que o cômodo é maior, parece que o local fica maior, expande aquilo, né? Além disso, o branco funciona como um grande uniformizador dentro do espaço ritual. Ao vestirem-se todos de branco, as diferenças sociais e econômicas entre os participantes são minimizadas, criando um senso de igualdade e união perante as entidades espirituais. Esta uniformidade reforça a ideia de que todos são iguais perante o sagrado. Então, assim, o uso dessa cor branca, de um uniforme, de uma vestimenta única, ela, de certa forma, ela também traz o objetivo de nos igualar, né? Ela não traz uma individualidade nesse primeiro olhar de quem está chegando, de quem se coloca ali, né, naquele ambiente. Ele, quando olha, ele vê todos por igual. Origens e simbolismo do branco na Umbanda. Existem diferentes teorias sobre a origem do uso predominante do branco na Umbanda. Uma delas remete à reverência a Oxalá. É a cor de Oxalá. Oxalá é o orixá maior, né? Oxalá traz o arquétipo de Jesus Cristo, é aquele mestre, aquele orixá da fé, aquele orixá da paz. Então, assim, é o orixá da criação, associada à cor branca nas religiões de matriz africana. Outra interpretação vê o branco como a união de todas as cores e vibrações, simbolizando, assim, a natureza sincrética e inclusiva da Umbanda. Nós costumamos falar que a Umbanda ela foi criada, né, nas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, era justamente para agregar a tudo e a todos. Toda e qualquer forma de energia ligada ao bem, ligada à luz, teria espaço dentro da Umbanda, né? Seria acolhida pela Umbanda. Então, nessa visão, nessa interpretação aí dessa união de todas as cores e vibrações, traz muito essa ideia, justamente desse sincretismo, né? Inclusivo. É importante ressaltar que, para o povo banto, cuja cultura está fortemente presente nos terreiros de Umbanda, vê o branco como a cor do mundo espiritual, é a cor dos ossos, o resultado da morte, do outro lado da vida. O povo banto, ele trazia aquela ideia de que, na realidade, a carne é aquilo que veio nos moldar, é como se a gente tivesse sido modelado, né, numa forminha aqui de cera, e cada um de nós tem seu tipo de cabelo, seu tipo de pele, tem a sua modelagem. Mas quando desencarnamos, quando o nosso corpo ele vai, na realidade, sendo retirado através do processo da morte,
o que fica ali são os ossos, e os ossos é a representação da morte, dessa passagem. E esses ossos, eles são todos iguais, eles são todos brancos. Então, o povo banto trazia essa ideia de que a cor branca também está relacionada à cor dos ossos, que é a igualdade de todos nós, é onde realmente nós somos todos iguais, na presença dos ossos, né? Como nós já falamos aqui, o simbolismo da caveira, ele traz esse simbolismo de que somos todos iguais. É interessante notar que a sexta-feira, dia tradicionalmente dedicado a Oxalá, na cultura iorubá e banto, tornou-se o dia mais comum para as sessões de Umbanda em muitos terreiros. Antigamente, basicamente, as giras de Umbanda eram nas sextas-feiras à noite. Hoje em dia é que já tem gira todo dia, né? Todo dia é dia de gira. Independentemente da origem exata, o branco se estabeleceu como a cor da Umbanda por excelência. Tanto que, por muito tempo, a própria bandeira da religião era representada por um simples pano branco. Antigamente, as casas, né, de Umbanda, as casas afro, tinham sempre lá no alto ou no muro, mas na maioria das vezes era lá no alto da casa, tinha aquela bandeirinha branca ali, que estava o tempo todo, né, balançando ali no vento. Hoje, muitas casas criam, né, a sua própria bandeira, utilizando o ponto da casa, né, o ponto de simbolismo, o ponto riscado da casa, a cor da casa, e aí as casas, tem muitas casas que têm a sua bandeira usando a sua logo, né? Mas antigamente não, era basicamente a bandeirinha branca, era o símbolo da Umbanda e também no Candomblé. As cores dos orixás nas vestimentas. Festividades e louvações específicas. Embora o branco seja predominante, muitos terreiros incorporam outras cores em ocasiões especiais, especialmente durante festividades dedicadas a orixás específicos. Nestas celebrações, é comum que os participantes utilizem peças de roupa ou adereços nas cores associadas à divindade homenageada. Por exemplo, na festa de Oxóssi, o verde pode ser incorporado às vestimentas. Celebração de Xangô, os tons de marrom podem aparecer. Nas homenagens a Ogum, o vermelho pode ser usado. Na nossa casa, o Ogum é vermelho, mas na maioria das casas, em muitas casas, o Ogum é azul, o azul escuro, né? Isso vem do Candomblé. Em São Paulo, muitas casas são no azul. Na nossa casa, Ogum é o vermelho. Esta prática permite uma conexão visual e energética mais intensa com o orixá celebrado, além de criar uma atmosfera festiva e diferenciada dentro do terreiro. Simbolismo e energia das cores. A incorporação das cores dos orixás nas vestimentas vai além de mera estética. Cada cor carrega consigo vibrações e energias específicas que são canalizadas e amplificadas durante os rituais. Ao vestir-se com as cores de um determinado orixá, o médium ou praticante se coloca em maior sintonia com aquela energia específica. Vestimenta nas giras de quimbanda. Aqui, quando se refere à gira de quimbanda, quer dizer gira de esquerda, tá? Gira de Exu. Como nós já falamos antes, né? Já estudamos a quimbanda aqui, não é a quimbanda religião, é quimbanda falando da esquerda. O contraste do preto e vermelho. As giras da quimbanda, assim como as giras de esquerda, o de Exu e Pombagira, apresenta uma estética marcadamente diferente das giras tradicionais de Umbanda. Nestas sessões, o branco dá lugar ao preto e ao vermelho, cores fortemente associadas às entidades da esquerda. Esta mudança de paleta não é apenas visual, mas carrega profundos significados simbólicos e energéticos. O preto representa o mistério, a transformação
e as forças telúricas, enquanto o vermelho simboliza a paixão, a força vital e o poder. Juntas, estas cores criam uma atmosfera intensa e carregada, propícia para o trabalho com as energias mais densas e transformadoras. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar um pouquinho sobre as cores das roupas, para falar da nossa casa e ver se alguém quer falar alguma coisa. O que acontece? Nas casas de Umbanda, a sua maioria usa o branco, como foi falado, né? Em todas as gírias. Tem casas que, às vezes, é festa de Oxóssi, então usa a camiseta verde. As casas que usam as saias verdes, isso tudo é da direção, isso tudo é da orientação daquele guia que dirige a casa. E, basicamente, costumam fazer uso da cor no dia de homenagem àquele orixá. No seu dia a dia, usam basicamente o branco. Nas giras de Exu, o preto-vermelho é muito utilizado realmente, energeticamente, pela força dessa energia. Porque, como nós falamos assim, todas as cores a gente vai levar para a cromoterapia, elas fazem também uma força energética no ambiente, né? Você vê, quando nós iniciamos, né, a gente estava brincando e a Keila falou, eu estou de lilás, eu estou de roxo, é a cor da transmutação, é a cor da... Né? A gente sabe que as cores, elas alteram, elas influenciam a nossa energia. Na nossa casa, no passado, quando, basicamente, há uns anos atrás, a gente utilizava as cores para preto velho, né? O carijó, o preto e branco, o preto. Utilizávamos para o povo de rua, para o povo da esquerda, as cores, as saias coloridas, as roupas coloridas. Para as crianças, né? O herê. Então, também era permitido que os herês pudessem escolher o seu tipo de roupa. Trabalhávamos dessa forma. Depois, por um determinado período, nós optamos para nos manter somente no branco. E eu gosto sempre de deixar bem claro, porque eu tenho aqui, né, componentes médios comigo de muito tempo, e sabem que a nossa casa, de vez em quando, faz esse movimento. E nós tivemos esse movimento na nossa casa, onde eu sou uma filha de Iemanjá, eu sou muito preocupada com o todo, eu sou muito preocupada com todos, e eu comecei a perceber que, de repente, a casa estava indo por um caminho onde os componentes estavam em busca de querer estar fazendo saias, estar fazendo roupa, e aquela mesma pessoa que muitas vezes trazia para mim todo o desafio que estava vivendo financeiramente, estava se afundando mais ainda em compras, em dívidas, para querer ter aquela saia, para querer ter aquela roupa, para querer fazer aquilo mais rodado, aquilo mais bonito, aquilo mais brilhoso. E esse movimento dentro da nossa casa começou a me incomodar. Eu comecei a perceber, assim, muita vontade pessoal, individual, né, do ser humano que nós somos, em busca de querer ter aquela determinada vestimenta. E isso me incomodou. Então, eu pedi autorização, né, ao preto velho da nossa casa, eu conversei muito e pedi muito que nós pudéssemos parar no branco, de todo mundo usar o branco e ter que ser o branco, justamente para não ter esse movimento. O tempo passou, eu já começo, né, trazendo essa consciência, que começando pela própria pombogira que eu trabalho, né? A própria Maria Padilha, ela gosta muito da saia vermelha e preta dela, ela gosta muito de trabalhar com aquela saia, e ela também foi me explicando e foi trazendo para mim que não é justo ela trabalhar com a saia e os outros não trabalharem. Então, ali o que serve para um, serve para todos.
E, por outro lado, ela também foi me trazendo a consciência, porque eu digo que o tempo vai trazendo para nós aprendizados, e eu sou uma pessoa que eu adoro aprender, eu estou aprendendo sempre. Eu não tenho nenhum problema de mudar de caminho, de mudar de direção, eu não tenho nenhum problema em mudar as coisas na minha vida. Ogum me ensina isso, sabe? E, na realidade, quando ela trouxe para mim a consciência de que eu não sou responsável pelo que o outro faz. Eu não sou responsável pelo se o outro se endivida no cartão de crédito para comprar pano, para comprar tecido, para fazer a sua saia rodada. Não é responsabilidade minha. Cada um precisa tomar consciência e dar conta de si mesmo. E o tempo à frente de uma casa espiritual foi me ensinando muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi, que para mim isso é uma bênção muito grande, é que no passado eu entendia e achava, acreditava, que eu precisava estar direcionando a todos para que todos estivessem dentro de um caminho de consciência. E hoje eu tenho uma leveza na minha alma muito grande, que não é esse o meu propósito, não é essa a minha missão aqui. A minha missão é entregar, é esclarecer, mas cada um ele vai fazer as escolhas dele, ele não pode ser limitado ou proibido para que ele não faça, senão eu vou estar realmente dentro da mesma visão de algumas denominações religiosas e que, ao meu olhar, acaba que não te dá esse livre-arbítrio para que você tome a tua consciência. E aí isso se modificou na nossa casa outra vez. Hoje, nós utilizamos basicamente o branco, mas os nossos pretos e pretas velhas podem utilizar a sua roupa carijó, o Exu e a Pombogira podem usar as suas saias coloridas, as crianças têm as suas roupas coloridas, já foi até nos informado, apesar de que ainda não fizemos isso, mas já foi nos informado que também o dia daquele determinado orixá, se quisermos usar a camiseta da cor daquele orixá, que nós podemos fazer isso. Mas, basicamente, as nossas giras está pautado na cor branca, né? Nós utilizamos muito a cor branca nos nossos trabalhos. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos continuar, então? Vamos lá, aí veio as influências africanas e as variações regionais. A Umbanda, em sua natureza sincrética, absorve influências de diversas tradições religiosas e culturais. Esta característica se reflete também nas vestimentas utilizadas nos terreiros, especialmente naqueles que possuem uma ligação mais forte com as raízes africanas. Em terreiro de Umbanda, que se aproximam mais do africanismo, como a Umbanda ou Molocô, a Umbanda trançado ou batuque, é comum encontrar uma maior variedade de cores nas vestimentas rituais. Essa diversidade cromática reflete a riqueza e complexidade das tradições africanas originais, onde cada cor possui significados e usos específicos dentro do contexto religioso. Nos terreiros de vertentes mais africanistas, as cores das vestimentas podem variar de acordo com o orixá regente do terreiro, a linha de trabalho espiritual em foco, o dia da semana, cada dia associado a um orixá específico, as ocasiões festivas ou rituais particulares. Esta abordagem mais colorida cria um visual deslumbrante, cheio de significados, onde cada elemento da vestimenta conta uma história e carrega uma energia específica. É comum ver combinações elaboradas de tecidos, contas e adereços, cada um escolhido cuidadosamente para harmonizar com o trabalho espiritual realizado. A importância da vestimenta na prática umbandista. As vestimentas nos terreiros de Umbanda vão muito além da mera indumentária. Elas são verdadeiras ferramentas espirituais, desempenhando papéis cruciais nos rituais e na conexão entre o mundo material e o espiritual.
Algumas funções importantes das vestimentas incluem a preparação psicológica. O ato de vestir-se para o ritual ajuda o praticante a entrar no estado mental adequado para o trabalho espiritual. Isso é verdade. Quando eu coloco aquela saia vermelha e preta, eu já começo a respirar diferente. Eu me lembro agora, né, de um tempo para cá, a cabocla. A cabocla gosta muito de usar um pano na cabeça dela. E eu percebo que quando eu estou preparando, colocando aquele pano na cabeça, que eu não sou muito de usar, né, o pano na cabeça, eu sinto o meu coração acelerar. Eu sinto uma energia diferente estar vibrando ali. Então, quando você começa realmente a se vestir, a se arrumar, o teu psicológico já te leva para aquele lugar, né? Já te leva para ali, para aquela energia, para aquela vibração. A proteção energética, as roupas rituais, especialmente quando benzidas, atuam como uma barreira protetora contra energias negativas. Canalização de energias. Cada paramento da vestimenta pode ser escolhido para atrair ou amplificar determinadas vibrações espirituais. A identificação hierárquica. Dentro de muitos terreiros, detalhes nas vestimentas podem indicar o grau de iniciação ou a função do médium na casa. Isso nós vemos, né? Vamos falar sobre isso. Podemos entender as roupas rituais da Umbanda como uma forma de linguagem não verbal, que comunica intenções, estados espirituais e conexões com o sagrado. Quando o médium se veste adequadamente para uma gira, ele não está apenas se preparando visualmente, mas também energeticamente e espiritualmente. As vestimentas atuam como uma ponte entre o mundo material e o espiritual, ajudando o praticante a se desapegar das preocupações mundanas e a se abrir para as experiências transcendentais que a Umbanda proporciona. Qual de nós, quando chega na casa, né, que a gente vai, troca nossa roupa, para em frente ao altar, respira, vai cumprimentar o altar, você já começa a perceber que você já está atravessando um portal. Você já começa a se conectar e a entender que, mesmo sem o tambor estar batendo, mesmo sem começar com a prece inicial, mesmo sem você estar no grupo, ali na egrégora, o seu coração já começou a fazer um comando diferente para você, né? Você já começa a sentir essa energia diferente. Então, todo esse processo de colocar a nossa roupa, de colocar a guia no pescoço, de cumprimentar o altar, ele já te leva para um outro lugar, né? Isso é muito bom. Eu falo que a Umbanda é o sentir, é o sentir muito nítido. Eu digo, e vocês sabem, né? De vez em quando eu volto à minha história, mas eu digo que, assim, eu fundei o Alvorecer de Luz como uma casa espírita. E essa casa espírita, a doutrina de Kardec, né, decodificada por ele, para mim, é minha filosofia de vida. Eu, quando tive acesso às obras pela primeira vez, eu li aquilo e aquilo tudo estava em mim, está em mim. É algo que é minha filosofia de vida, é tudo aquilo que os espíritos trouxeram e foram decodificados ali por Kardec. Mas quando eu senti meu pé tocar na terra e a energia dessa espiritualidade da Umbanda, eu falo que a Umbanda é o sentir, a Umbanda é essa energia que vibra. É algo que, quando eu passei um processo na minha vida, onde eu tive uma tristeza muito grande e quase que cheguei a uma depressão, foi a Umbanda, a terra, que me fez sentir a minha força, a minha energia. E só quem sente, por isso que não adianta falar da Umbanda. Umbanda não é falar, Umbanda é sentir. Umbanda é só para quem dá a oportunidade de sentir. Os paramentos e simbolismos na Umbanda.
A Umbanda possui um conjunto fascinante de paramentos e objetos sagrados utilizados em seus rituais e cerimônias. Estes elementos não são meros adornos, mas carregam profundos significados espirituais e hierárquicos dentro da prática religiosa. Os paramentos têm um papel fundamental nesta transição do mundano para o sagrado. Ao vestir as roupas rituais, colocar as guias e demais objetos, o médium está simbolicamente se despindo da sua identidade cotidiana e se preparando para entrar em contato com o divino. Mãe Estela de Oxóssi, importante alorixá brasileira, costumava dizer: quando você veste o branco e coloca suas guias, você deixa o mundo lá fora. Aqui dentro, você é filho de santo, é parte de algo maior. Essa desconexão é essencial para criar um ambiente propício para as manifestações espirituais e para o trabalho mediúnico. Os paramentos, portanto, não são apenas roupas, mas instrumentos de transformação e preparação espiritual. Agora nós vamos falar sobre o que são esses paramentos, essas roupas. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? O filá ou quipá, que é o símbolo masculino de proteção. Diga, Hererã. É que eu lembrei de uma conversa que a gente teve, mas eu não cheguei a anotar com relação a... A gente comentou sobre a saia, né? De preparar a saia, a proteção energética em relação ao benzimento. Como é que a gente pode fazer isso? Se é realmente indicado para todas as roupas? Ou é mais indicado quando a gente compra pela internet, por exemplo, né? Que hoje em dia é uma coisa mais atual. Nós chegamos até a comentar isso, né? E eu falei com você, é algo que eu acredito que tenha escrito no nosso regimento interno, mas também não tenho mais certeza. Antigamente eu falava sempre muito sobre isso, e é importante realmente ficar gravado. As nossas roupas de santo, elas não devem ser lavadas juntas com a roupa comum do nosso dia a dia. Elas são lavadas separadamente. Essas roupas, na realidade, no tempo onde eu era filha da casa da minha mãe, na casa da minha mãe, sempre que a gente terminava de lavar a roupa, a gente precisava jogar uma água de rosa branca. A gente quinava a rosa branca, né, para passar por a última água, uma água de erva, para a gente poder colocar ela na corda. Sendo que a erva tem algumas ervas que deixam a água esverdeada, né? Então, nem toda a erva é indicada realmente para a gente poder usar na nossa roupa. Então, hoje em dia, o que a gente fala? Como tudo também a gente tem o perfume de alfazema, aquele vidrinho daquela alfazema verde, né? Aquele vidrinho de alfazema, ou a água de flor de laranjeira. Na última água, a gente colocar 2, 3 tampinhas dela, dependendo da quantidade da roupa que a gente vai colocar ali na água, é o ideal para a gente poder imantar a nossa roupa, colocar a roupa na corda, e ali essa roupa já está imantada, consagrada, para a gente poder utilizá-la outra vez. Então, assim, é algo que é muito bom você lembrar, até assim que me lembre para estar falando na nossa casa, porque nem todo mundo está aqui, apesar de que eu espero que todos escutem, né, depois esse áudio, mas é importante realmente a gente lembrar disso, porque é uma coisa pouco falada. Então, como eu digo, a nossa casa tem determinadas coisas que nós falávamos muito no passado, mas agora, com esses estudos, a gente está recapitulando, a gente está trazendo realmente de volta, e isso é uma das questões, esse cuidado mesmo, né? Tem pessoas que também pode defumar a sua roupa, né? Mas as roupas, quando a gente chega lá, que a gente passa pela defumação, elas estão sendo defumadas. Mas outra coisa,
Na nossa casa também, assim que nós iniciamos, eu pedia muito que as pessoas não fossem vestidas com a roupa branca, né? As pessoas deixassem para vestir lá. Muitas casas não permitem que os médiuns vão vestidos, porque passa pelas encruzilhadas, passa pelo caminho, às vezes para por algum lugar, e aí deixar essa roupa branca para se vestir, para utilizar dentro da casa. Sendo que, com certeza, com o tempo, com a evolução do tempo, tem casas que têm 100, 150, 200 médios. Se for chegar todo mundo ali para poder enfrentar um banheiro ou um vestiário para poder estar trocando a roupa, muitas vezes não consegue fazer isso. Então, hoje já é muito mais liberado realmente, né? Que você vá com a sua roupa, é claro, não fique andando pela rua, não passe pelo caminho, você vai entrar no carro na sua casa, vai sair no carro na porta do centro, né? Mas, e depois a gente passa pela defumação. Mas o ideal realmente é esse cuidado com essa nossa vestimenta, né? Com a roupa que a gente vai utilizar dentro do centro. Aqui fala sobre o filá ou quipá, que é o símbolo masculino de proteção. O filá, o que eu vou falar aqui sobre... Ah, que ótimo! Tá bom, hein? O cara tá... Isso é um filá. O filá é um chapéu muito utilizado pelos africanos. Você pegou aí a foto do quipá? Pegou, Léo? Para a gente ver a diferença do filá para o quipá. Antigamente, eu usava muito o termo quipá, mas o quipá é isso aí, olha. O quipá, na realidade, é esse chapeuzinho aqui no cocoroco que o judeu usa. Então, nós, dentro da casa de Umbanda, o que é realmente mais indicado é o filá, é aquele chapeuzinho onde os africanos, não sei se pegou alguma imagem aí de um africano usando, o africano ele usa mais esse filá. Então, assim, ele é considerado um elemento sacralizado que passa por processos de consagração, de banhos de ervas, como aquilo que a gente estava falando, né? Ele é um filtro protetor, né, do contato com o ori, ele cuida aqui do nosso ori, do alto da cabeça, protegendo o nosso ori, né, de vibrações negativas, auxiliando nesse processo. É uma vestimenta, faz parte da vestimenta, nem toda casa usa, né, mas é muito, muito importante, muito interessante. Em ritualísticas sagradas, né, onde nós fazemos alguns recolhimentos, alguns processos de dias realmente dentro da casa, a gente precisa estar com o nosso ori resguardado. Aqui fala das variações culturais. Em terreiros mais africanistas, podem ser encontrados os filás coloridos. Então, os africanos usam muito eles coloridos. E tem variação também deles. Tem, de repente, da casa de candomblé, tem uns filás que são maiores e que eles pendem para um lado ou para o outro, eles dão uma caidinha assim, falam que depende se a pessoa é casada ou se é solteira, e ali ele é separado nesse estilo, também não sei para que lado não, mas tem isso. E também da hierarquia sacerdotal, aquele filá maior, mais alto, é o sacerdote da casa, o outro já usa um filá mais humildezinho, mais baixinho. Isso a gente vê muito dentro do candomblé. Mas o filá, ele é esse que o Leonardo foi colocando aí. Então, o filá é como uma antena que nos conecta com o astral superior, ele nos ajuda a sintonizar com as energias elevadas, aí tem um maiorzinho, né, que ele coloca meio... E nos protege durante os trabalhos espirituais. E para as mulheres, a gente utiliza ou turbante ou torso. Kelinha, tu está toda boba, né, vendo o Léo, né? Tá vendo? Nós utilizamos aí o torso ou turbante. Então, que é igual, a intenção, né, o objetivo
é a mesma coisa do filar. É um pano que ele pode ser branco ou colorido, dependendo de cada terreiro. Então, assim, a gente pode usar na gira de preto velho colorido, no das crianças, no do Exu, a gente usa o colorido, quando a gente está com a roupa branca, a gente usa o branco, ou se de repente, né, isso é o direcionamento da casa. Então, assim, a função dele é a mesma do filar, de nos proteger realmente, né, nessa conexão da nossa coroa. Aqui diz assim, Mãe Beata de Iemanjá costumava ensinar, o torso é a coroa da mulher no terreiro. Ele guarda os nossos segredos e nos conecta com a nossa ancestralidade. A importância da sacralização, é disso aí que a Yarena estava falando. Tanto o filar quanto o torso passam por processos de sacralização antes de serem utilizados nos rituais. Estes processos podem incluir banhos de ervas específicas, oferenda a orixá, orações e cânticas sagradas. Estes procedimentos transformam as simples peças de tecido em poderosos instrumentos de proteção e conexão espiritual, essenciais para o trabalho mediúnico e para a preservação da energia do terreiro. Isso, é claro, varia de terreiro para terreiro, isso não existe uma regra, né? Aí nós vamos falar sobre as guias e os fios de conta. Fala, Hererã. Desculpa. Não, é só porque a gente estava falando sobre também a parte do turbante e da necessidade de cobrir ou não na hora de fazer as comidas. Sim, tem necessidade. Acho que seria legal a gente também falar e eu aproveitar e já escrever também. Isso, é o que acontece. Na nossa casa, até mesmo, eu acredito que a gente vai seguindo muito aquela que está lá na frente, né? A dirigente, ela é um exemplo para que os outros sigam aquilo que ela faz. E eu, por mais que ache até muito legal, adoro uma pessoa de turbante, acho que fica muito bonito, eu nunca tive essa facilidade de conseguir usar o turbante. Primeiro que eu não entendo por quê, eu agora estou aprendendo com a minha nora a lidar com turbante, porque ele nunca ficou muito bem na minha cabeça, ele sempre escorregou muito, meu cabelo sempre... ele caía com facilidade. Então, eu tinha que amarrar muito forte, eu quase que arrebentava minha cabeça de amarrar ele tão forte. E quando amarra muito forte, me dava dor de cabeça. Então, eu não conseguia ficar com pano na minha cabeça, com turbante na minha cabeça há muito tempo. Agora, eu estou até aprendendo um pouquinho mais, né? Mas eu aprendi na casa da minha mãe, a gente usava muito aquele paninho, o mas de crochê, que ainda não era tão preso, né? Às vezes a gente fazia até com botãozinho mesmo, eu até tenho desse. Esse turbante, a gente utiliza, na realidade, quando estamos fazendo qualquer oferenda, qualquer movimento de estar fazendo qualquer ritualística para os orixás, para os guias de trabalho, a gente deve estar realmente com o pano na cabeça, né? Isso é algo que a gente precisa desenvolver mais ainda. Desculpa, gente, minhas cachorras estão quase subindo no muro aqui por causa de um grito. A gente precisa realmente colocar isso até como um uso maior da nossa casa. Nós temos na casa, a Rosana está sempre com o paninho dela na cabeça, com o torso dela na cabeça. Eu agora tenho utilizado mais, mas nunca foi uma regra utilizarmos o turbante ou o torso fora desse momento de estar fazendo aquela ritualística. Como a nossa casa também não é uma casa que está sempre fazendo oferendas, né? Ficamos durante um bom tempo com a nossa casa, com a parte da Umbanda mais funcionando internamente, isso também acabou que não houve esse processo muito atuante dentro da nossa casa. Agora nós estamos realmente com um movimento maior, e isso é importante a gente estar
atentos, realmente. É importante, sim, a gente estar com a nossa coroa tampada, coberta, quando a gente está mexendo nas oferendas, principalmente. Existem casas que entrou para dentro da casa, já se cobre a cabeça, já está com a cabeça coberta. Eu ia fazer a próxima pergunta em cima disso. Porque o turbante, geralmente, não sei historicamente, né? Ele não tem a proteção em cima. Mas a gente tem alguns paninhos, acho que a Monique tem, e a Rosana também tem uns paninhos que já são tampados na parte de cima. Eles primeiro tem essa tampagem, né? E depois você se enrola. Então, o certo seria esse de tampar, com as do Ori, certo? Isso, Tá. porque a nossa coroa, né, ela tá... mas existem os turbantes, conforme se amarra para o candomblé sambanda, e ele passa por aqui, ele faz tipo, né, esse movimento aqui, tem uns que são e maiores. depois que ele fecha aqui, é que se enrola para ele poder fazer a arrumação dele, né? Mas primeiro cruza pelo ori, cruza ele pela cabeça. Mas tem uns que sim, que já tem essa... Tipo uma bandana. Você já viu o que eu tô falando? Lá na casa... Ah, então tá, beleza, é isso. Ela tem tipo um chapéuzinho, né? Ele faz assim, veste como um chapéuzinho e depois continua enrolando. Isso mesmo. A Deusa que costumava fazer, né? A Deusinha fazia pra gente, né? E faz ainda, de crochê, né? Aí os de crochê já é aquela cabecinha, né? Já é aquele, a gente já encaixa aqui, e o pedacinho que tem... A Ana Paula está mostrando, mas o teu não é de crochê, né, Ana Paula? É tecido. Aí, aqui ele já vem com esse crochêzinho para poder, porque os meus estão tudo lá no centro. Entendeu, Nora? O Léo tá falando para Ana Paula falar, porque senão não aparece. Ô, Rosana. Ou a Rosana. É realmente uma... Porque eu tô olhando para cá, porque eu tô olhando para dentro do Leonardo. Porque Quer falar, Ana Paula? Liga aí o teu som. Olha lá, o Yarerã, ela está vestindo, olha, igual chapeuzinho vermelho. Yarerã? Tá vendo? A Ana Paula está vestindo. Tô vendo na outra câmera. Tá. Saquei. Na gravação não vai entender. Então, o Léo tá falando, gente, que quando vocês mostrarem alguma coisa e quiserem aparecer, ou, né, no caso, para gravação, só aparece quem tá falando. Então, no caso, por isso que eu tô olhando para cá, porque... Tá vendo? Tem várias telas aqui. Então, no caso da Ana Paula, ela mostra, mas eu só consigo ver porque eu tô no telefone. As pessoas que vão ver a gravação, tipo, sei lá, Viviane, não sei, não vai aparecer. Então, só para deixar esse insight aí para as pessoas. Entendi. Então, no caso, ela teria que abrir o microfone dela e falar para poder ela aparecer ali. Isso, porque senão A câmera não vai. A câmera não vai para ela. Posso mostrar de novo? Quer que mostre de novo? Mostra, minha filha. Mostra. Pode ser. E vai falando aí enquanto você está mostrando. Então, como a mãe explicou, aqui em cima ele é costurado. Aí depois vem e amarra por trás e vai fazendo as amarrações. É porque não dá para segurar o aparelho e fazer a amarração. Mas foi ótimo. Ao mesmo tempo. Acho que valeu já para o registro. Tá bom. Já deu. Obrigada, Ana Paula. Então, vamos lá. Então, pode passar para as guias. Os tipos de guias. Existe uma grande variedade de guias, cada uma com seu significado e função específica. Também quero falar aqui que nós vamos estudar, eu sempre trago para cá informações que são gerais, é generalizado em várias casas. E sempre vou explicando como é na nossa casa, porque não existe um certo e um errado, né? E o que nós precisamos é conhecer um pouco de tudo, aí a gente sabe como é na nossa casa, mas para que outras pessoas que tenham acesso a esse vídeo depois de nós e que são de outras casas, tudo bem, está correto também, tudo está sempre certo, né? O que importa é você estar bem aonde você está. Então, assim,
As guias simples, geralmente compostas por um único fio de contas, representando entidades ou orixás específicos. As guias de entidade, confeccionadas de acordo com as características das entidades que trabalham com o médium. Ali, na guia anterior e nessa, né, que o Leonardo está mostrando, isso aí está mostrando uma guia simples, uma guia que ela está ligada ao orixá, ou ela está ligada... essa guia, por exemplo, ela é uma guia que ela pode estar ligada a Iemanjá, ela pode estar ligada a marinheiro. Então, assim, Ogum com Iemanjá e Oxalá, o que faz a diferença justamente é a casa, é aquilo que é permitido, que é direcionado pela casa. Essas contas são contas leitosas, né? A nossa casa, a maioria das nossas guias são guias de cristal, guia de vidro, né? Que a gente chama. Não são um pouquinho diferenciadas dessas, mas essas são guias comuns, que pode ser guia simples dos orixás ou das entidades, guia do Preto Velho, uma guia como essa, aparentemente, né, uma guia de 7 linhas, uma guia que vai fazendo essa identificação daquela pessoa que produziu, que mandou criar essa guia. A gente tem também os brajás. O Brajá já é isso aí, olha, o Brajá já é uma guia com vários fios. O Brajá, ele indica geralmente uma hierarquia sacerdotal. O filho de santo, ele não utiliza o Brajá, ele só vai utilizar o Brajá depois que ele começa o seu caminho, fazendo o seu recolhimento e começa o seu caminho dentro da Umbanda. Existem muitas casas de Umbanda que não se utiliza Brajá. Hoje em dia é que está mais comum na Umbanda também se usar o Brajá. Na minha época, né, na época da casa da minha mãe, não se utilizava o Brajá. Ela já quase que no fim da vida dela foi que ela ganhou realmente um Brajá e ela começou a fazer o uso do Brajá, o Brajá de Búzios, e o Brajá do orixá dela, né? O Brajá de Oxum e de Xangô. Mas não era comum. Hoje em dia as casas, né, se utilizam o Brajá, mas o Brajá, como eu estou dizendo, o Brajá é algo de uso de sacerdote, de uma mãe pequena, de um pai pequeno. Nós estudamos, né, os cargos na aula passada. Então, assim, o cargo de um pai pequeno, de uma mãe pequena, também é um cargo que já se utiliza o Brajá. O Brajá de Búzios, ele é especificamente do dirigente da casa, ele é especificamente daquele, do pai, da mãe, do dirigente da casa que usa o Brajá de Búzios. Quase sempre, quando você vê alguém com o Brajá de Búzios, é porque ele dirige uma casa. Mas também, deixo sempre bem claro a vocês, tudo é permitido, as casas de Umbanda estão aí vendendo aos montes e a gente não pode colocar nada como é dessa forma, né? Cada um sabe. Aí é um Brajá de Búzios, lindo, lindo esse, né? Também tem a guia de 7 linhas, né? Que são aquelas guias de aço que a gente chama. Isso, a guia de aço, ela é uma guia de metal, né? E ela oferece proteção para a gente usar ela dentro da casa ou fora da casa. Então, é uma guia que a gente usa naturalmente, normalmente, dentro ou fora do terreiro, se utiliza essa guia de 7 linhas. Essa guia é uma guia que é muito utilizada na Umbanda. Na nossa casa, ela não é uma guia que seja, obrigada a ser utilizada, né? Nós, na nossa casa, na realidade, nós utilizamos a estrela, isso aí, essa guia, nós, quando chegamos à casa, nós utilizamos, é uma das primeiras guias que nós adquirimos, a guia da estrela.
a estrela de 6 pontas. Essa estrela, ela é um hexagrama, né? E ela é uma energia que o que nos foi trazida da força e do poder dessa estrela, ela fala justamente sobre o que está em cima é o que está embaixo, ela fala justamente sobre o equilíbrio, ela fala sobre o somos realmente todos conectados através da lei de Deus, da justiça, da terra e do céu. É a estrela de Xangô, é a representação de Xangô, ela é o cubo de Metatron, ela é aquela energia, né? Quem estuda, quem vai para a parte holística, é nela que nós conectamos a abertura desse portal. Então, é uma estrela, sim, muito utilizada por nós, ela tem um significado muito importante na nossa casa, e por isso, ao invés de usar de 7 linhas, foi orientado que a gente usasse essa estrela. Então, todos nós na casa temos essa estrela. Significado das cores e materiais. As cores e materiais utilizados na confecção das guias têm significados específicos e variam as suas cores dependendo da casa. Então, o verde, geralmente associado a caboclos, né? E a orixá Oxós. Preto e branco, também usado pelos pretos velhos, né? Para os pretos velhos, como também, né? Para o Obaluaê. Existe muito preto velho que, ao invés de usar o preto e o branco, usa as sementes, né? A lágrima de Nossa Senhora é muito utilizado para os pretos velhos. O vermelho, que é associado ao Ogum. E as cristais, sementes, miçanga, cada material tem as suas propriedades energéticas e espirituais. Então, assim, os guias, eles direcionam a forma, a maneira, a cor, como ele quer utilizar, como ele pede aquela guia pessoal dele. O médium que já passou pelo desenvolvimento, e que esse guia já trabalha, já atende, já se expressa, já se comunica, ele pode ir, sim, pedindo, né, a sua guia, e aí ele vai direcionando como ele quer uma guia. Aí é uma guia de preto velho, com lágrima de Nossa Senhora, né? Tem ali a cruz no centro, mas cada guia de preto velho, ela é confeccionada de acordo com a orientação daquele preto velho. Como também, né, o baiano que eu trabalho, a guia dele também é de sementes. Muitos guias gostam das suas guias com sementes, ao invés de miçangas. A hierarquia e iniciação. As guias também servem como indicadores de hierarquia e nível de iniciação dentro do terreiro. Os iniciantes geralmente usam guias mais simples. Os médios desenvolvidos podem usar guias mais elaboradas ou específicas das suas entidades. Os sacerdotes utilizam brajás e guias que indicam a sua posição hierárquica. No Tualuz, por exemplo, os iniciantes usam a guia de Oxalá, a de aço, com o hexagrama, e a de semente de lágrimas de Nossa Senhora. Após o amaci, recebe a guia indicando qual é o seu orixá de cabeça. Isso vou aqui falar da nossa casa. No passado, né, quando eu falo passado, é antes de pandemia. A casa parece que se dividiu de antes da pandemia para depois, né? Os médios iam recebendo as suas guias conforme ele fazia o seu recolhimento, né? Nós temos o recolhimento para Oxalá, e nesse recolhimento, o médium, na realidade, ele tem a sua guia de Oxalá, o seu hexagrama e a sua guia de conta de Nossa Senhora. Essa guia de lágrima de Nossa Senhora, porque a nossa casa ela é dirigida por um preto velho. Então, essa guia de lágrima de Nossa Senhora, ela representa essa egrégora. E aí depois, quando eu estou trabalhando com meus guias, o meu preto velho tem que estar usando aquela guia. Essa guia, ela é a da casa. O seu preto velho, ele vai pedir ou direcionar, se for de vontade dele, uma outra guia, um outro tipo de guia.
Mas na casa, a da casa é o hexagrama, a guia de Oxalá e a guia de lágrimas de Nossa Senhora. Quando nós fazemos o amaci, que o amaci, né, é aquela lavagem da cabeça com as ervas, fazer aquela macaia de ervas e vamos banhar o nosso ori com as ervas, na realidade, nesse momento, a gente começa a receber do preto velho da casa já algumas informações sobre os nossos orixás. A gente já começa a se conectar com essa informação sobre os nossos orixás. Depois desse amaci, nós vamos e estamos ali preparados para fazer o nosso recolhimento de pai e mãe, do nosso orixá pai e mãe. Sendo que, quando nós fazíamos o amaci e sabíamos quem era o nosso pai e nossa mãe, muitas vezes, como nós não estávamos mais fazendo esse recolhimento, ele autorizava para que a gente pudesse ter acesso, né? Para que as pessoas, os médios iniciantes, pudessem ter acesso à sua guia de pai, de mãe, a guia do Ogum, porque o Ogum é o orixá da casa, então, assim, as pessoas podiam ter a sua guia do Ogum e a guia do seu pai e da sua mãe de cabeça, né, o orixá de frente junto. Então, assim, só para deixar claro que tem alguns componentes que fizeram as suas guias de pai e mãe somente com o amaci, e já tem outros que fizeram as suas guias no momento desse recolhimento de pai e mãe, que são 3 horas que nós ficamos realmente assim, recolhidos em oração, em meditação, em reflexão, nos conectando com a energia dessa força, trazendo a consciência realmente do que nós escolhemos para nós, pedindo, buscando, né, os caminhos que realmente nós desejamos percorrer. E esse período, esse momento, nós nos conectamos mais com essa energia e, a partir dali, nós utilizamos já aquele fio de contas no nosso pescoço, do pai e mãe, orixá da nossa coroa. Então, deu para entender? Cuidados e sacralização. As guias não são simples joias, mas objetos sagrados que requerem cuidados especiais. Devem ser consagradas antes do uso, precisam ser limpas energeticamente com regularidade. Alguns terreiros têm regras específicas sobre quando e como usá-las. Pai Ronaldo de Oxalá ensina: uma guia bem cuidada é um canal aberto entre você e o mundo espiritual. Cuide dela, como cuida da sua própria espiritualidade. Então, assim, eu não sei se nós já falamos isso antes, mas nós temos na nossa casa, quando nós vamos confeccionar as nossas guias, nós evitamos comprar guias prontas. As nossas guias somos nós que montamos. Então, a gente compra essas contas e nós devemos, naquele momento de comprar essas contas, lavar as contas vêm com poeira da rua, a gente lava essas contas, a gente monta ela em cima de um pano branco, a gente coloca o nosso pano da costa, ali a gente vai fazer a montagem dela. Essa guia ela precisa chegar ao nosso chakra básico, ela precisa envolver o nosso pescoço, passar pela nossa cabeça e ir até o nosso chakra básico, ou seja, envolver todos os 7 chakras principais. Ela precisa ser múltiplo de 7. Então, a gente vai fazer a conta para ver o múltiplo de 7, para que a gente possa fazer, montar a nossa guia. A gente vai montar essa guia, usamos normalmente, né, a conta de cristal número 8. A gente vai colocar uma firma, a firma do orixá correspondente. Depois que nós terminamos de montar ela, nós vamos abrir ela em círculo, como uma mandala, em cima daquele pano, colocamos um copo com água e uma vela para iluminar aquela guia.
não fechamos, somente damos um laço, essa guia é fechada na casa. Então, ali ela fica até o final daquela vela, ela está sendo iluminada ali naquele momento, e depois ela é levada para casa, para a casa de santo, né, para o centro espírita, para que ela possa ser fechada. Na nossa casa, sou eu, né, a dirigente que fecha essa guia. Essa guia passa pela pemba do vovô, nós temos sempre a pemba dele lá, na imagem dele. Essa guia passa pela pemba do vovô e ela é rezada no momento que ela está sendo fechada para ser entregue a vocês. E essa guia ela vai passar pela macaia, pelo banho de ervas, né? É importante a gente fazer a erva de acordo com aquela guia e passar aquela guia pelo banho de erva. Essas guias, constantemente, elas estão sendo imantadas. Elas estão sendo imantadas pelo próprio defumador, elas estão sendo imantadas quando nós vamos à praia, nós levamos essas guias e nós a lavamos. Quando nós vamos à cachoeira, quando nós fazemos o amaci, nós lavamos ela. E ela tem um tempo de duração, porque é natural, né, algumas guias de tempo em tempo estourarem. Então, assim, elas, estoura e, na realidade, a gente está em tempo de fazer outra, né, de precisar montar outra. Minha mãe, aí ela estourou, a gente joga aquilo tudo fora e a gente faz outra de novo. Antigamente era assim. Hoje, o vovô diz que nós podemos recolher aquelas contas, nós podemos lavar essa conta, colocar ela na água com sal, deixar ela até o dia seguinte nessa água com sal, limpar essa guia e voltar a fazer a mesma ritualística, lavar ela de novo, colocar na erva, montar ela do jeito que precisa ser montada, ver se está faltando algumas, porque sempre perde algumas, para a gente poder fazer essa montagem de novo. Já falando sobre a guia de Exu e Pombagira, a guia da Maria Padilha, quando estoura, ela não pega nada. Ela diz, guia de Exu estourou, é porque está limpando. Joga no lixo, deixa na terra, deixa embora e faça outra mais bonita até. Então, na realidade, é muito do sentir. Então, eu vou dizer assim, eu posso colocar isso como uma regra? Não, vai do seu sentir. Não, eu não quero aproveitar, não, eu quero comprar outra, eu quero fazer outra. Ou, não, eu vou pegar, eu vou lavar, vou fazer toda essa ritualística, não tem problema nenhum. Aquilo ali é algo material, é algo físico, a energia que vibrou por ali já estourou, né? A gente pode, sim, pegar e lavar e fazer todo o processo de novo, sem problema nenhum. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Tudo certo, Tererã? Tá ótimo, então. Não, então. É porque eu falei que eu não consegui escrever, aí o Léo falou que você tinha acabado de falar sobre isso, mas pode falar só mais uma vez? Sobre a parte de lavar com sal. Eu sei que a minha não arrebentou essa semana, né? Todo mundo arrebentou uma guia, a minha não foi, porque eu tô chegando agora, mas eu acho que seria interessante escrever isso aqui para um momento futuro. Então, vamos lá, lavar com sal, recolher do chão, lavar com sal. Ela arrebentou, recolhe do chão, bota numa peneira, lava com água corrente primeiro. Passa água corrente nela, na peneira ali, lava ela na água corrente. Pega um potinho, né? De preferência o seu pote que você toma o banho de erva em casa, uma bacia de louça, coloca ela ali, coloca sal. Se não tiver o sal grosso, bota sal fino mesmo. Bota sal, deixa até o outro dia. Aí, depois, no outro dia, você vai lavar de novo, passa pela água corrente de novo. Você pode ali já macerar uma erva e deixar ela na erva um pouquinho, ou então você pode montar ela igual você montou antes dela arrebentar e fazer todo o procedimento de novo. Ela depois vai entrar para uma erva para imantar ela de novo. E aí essa erva vai ser igual ao banho de erva para a gira do dia, né? Com relação ao guia. A erva vai ser a erva daquele orixá. Se a guia que arrebentou foi uma guia de Ogum, vamos usar uma erva de Ogum. Lembrando sempre que na nossa casa sempre foi direcionado pelo vovô, quando a gente vai fazer qualquer erva, a gente use sempre o número ímpar. Então, ou bota uma erva,
ou coloca 3 ervas, ou coloca 5 ervas, sempre o número ímpar, porque o número ímpar ele faz o movimento, ele é o balanceamento, ele dá movimento para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer que aconteça. Então, assim, sempre a gente usa a erva em número ímpar. Pode ser uma só, mas se não coloca 2, de uma tu pula para 3. Legal. Obrigada. Vestimentas e paramentos adicionais. Além das coberturas de cabeça e das guias, existem outros elementos importantes na paramentação da Umbanda que merecem atenção especial. A estola sacerdotal. A estola é um elemento que não é universal na Umbanda, mas é utilizado em alguns terreiros como símbolo de autoridade sacerdotal. Isso aí que nós estamos vendo é uma estola. Na nossa casa, a gente não utiliza. Então, assim, existem estola de todas as cores. Tem casa que só o dirigente da casa que usa. Pode ser uma estola branca com fio dourado, pode ser uma estola como essa, né? Com o ponto dos orixás ali, aqui. Cada ponto desse representa um orixá. Pode conter o nome do templo, né? O nome da pessoa, do sacerdote. É como uma proteção adicional ali, né? Uma estola que eles usam como uma proteção, mas é mais, na realidade, é um símbolo para mostrar aquele sacerdote. Agora, existem casas que também usam essas estolas sem ser o sacerdote, sendo da cor do guia da pessoa. A pessoa já sabe que é filha de Ogum, então usa uma estola vermelha, ou muitas vezes amarra esse pano na cintura, ou amarra na cabeça, com a cor do orixá, do seu orixá. Aí quem conhece já chega ali e vê, aí já sabe, aquele ali é filho de Ogum, aquele ali é filho de Oxóssi, aquele ali... Então, a estola, às vezes, também, em algumas casas, é utilizada assim. Mas, na maioria das vezes, quem usa estola é sacerdote. E é de casa para casa, na nossa casa nós não usamos. Existem os cordões e faixas. Os cordões e faixas são elementos que podem variar muito de um terreiro para o outro. O cordão na cintura pode ser feito de fitas trançadas na cor do orixá, ou ser um cordão específico do orixá também amarrado na cabeça. As faixas também, né, como eu falei, pode ser na cabeça, pode ser na cintura, tá vendo ali? Aí, no caso, a gente vê que está representando cada orixá. Cada médium desse está com a cor do seu orixá ali, amarrado na cintura. Então, isso também é mais uma identificação do terreiro, não é uma regra. Na nossa casa, nós não utilizamos. A questão das saias e calças. Também é um debate que se fala dentro da Umbanda sobre o uso de usar calças, saias, ou de usar calça, né? A maioria usa saia para as mulheres, mas fala-se da praticidade. Aqui até tem escrito, alguns terreiros, como o ICA, né, que é o Instituto Cultural Aruanda, optam pelo uso de calças por questões práticas, especialmente em rituais que envolvem pontos riscados e usos de vela. Por quê? Porque é uma casa muito cheia, com muito componente, o espaço fica apertado, e quando a gente acende muita vela, a saia é mais fácil de pegar fogo, né? De encostar numa vela daquela. Nós, na nossa casa, já tivemos várias pessoas com a saia furada, não pegou fogo, mas quando a gente via, tinha um furo na saia, né, Keila? Tinha um furo na saia por conta de vela. Então, assim, casa que é muito cheia, fazem a opção de usar realmente a calça, mesmo as mulheres. Então, assim, aqui tem solução intermediária, uso de túnicas até o joelho, sobre as calças, é uma opção que combina tradição e praticidade. Então, assim, existem casos, como no caso do ICA, todo mundo usa calça e usa as túnicas mais compridas. Por quê? Porque é uma forma de você estar
resguardada, né? Na realidade, os próprios homens, muitas vezes, quando usam camiseta, quando se abaixam, né? A calça, a tendência é descer, a camiseta subir. Então, as túnicas, elas facilitam realmente a vestimenta. Lá no Ica, na gira de Exu, os homens usam a calça com a túnica preta e a mulher usa a calça com a túnica vermelha. É o uniforme deles. Então, assim, isso é direcionado de cada casa, de cada centro. É interessante, mas nós sabemos que os orixás, os guias femininos, gostam muito da saia, né? Na realidade, é algo que na nossa casa eu acho que eu não vou ter como conseguir fazer isso não um dia. Diga, Ana Paula. Lá na tenda Mirim, os homens utilizavam macacão. Eu lembro, é verdade. É um macacão comprido com os botãozinhos assim. É verdade. Usava um macacão completo, inteiro, né? Como também tem casas que utilizavam aquela vestimenta que nós tentamos fazer, lembra? Quem é mais antigo na casa, que nós fizemos um vestido, lembra, Keila? Fizemos um vestido completo, inteiro, assim, de botão, ele era cinturado e era saia godê. A Rosana ainda tem ele, né, Rosana? A saia godê, assim, e ele era cinturado. E nós tínhamos ideia de conseguir usar ele para todo mundo, mas também não foi algo que foi à frente, não. Diz, Ana Paula. Eu já tive dele. Inclusive, eu já vi a deusa com um desses. Deusinha também tem. Deusinha também tem, de vez em quando usa. E a Rosana também, de vez em quando usa. Já usamos, sim. Detalhes e personalizações. Muitos terreiros adotam elementos únicos em sua paramentação, bordados com ponto riscado, insígnias específicas do terreiro, cores ou padrões que representam as linhagens ou as tradições específicas. Estas personalizações ajudam a criar uma identidade única para cada casa e fortalecem o senso de pertencimento dos médiuns. Isso é interessante justamente por isso, cada casa tem a sua individualidade, né? A função protetiva e mágica dos paramentos. Os paramentos na Umbanda vão muito além da simples estética ou tradição. Eles desempenham um papel crucial na proteção espiritual, na potencialização dos trabalhos mágicos realizados no terreiro. Os paramentos também servem para amplificar e direcionar as energias utilizadas nos trabalhos espirituais. Cores, cada cor vibra em uma frequência específica, potencializando determinados tipos de trabalho. Estamos finalizando aqui, tá, gente? Materiais, as pedras, os metais e fibras naturais têm propriedades energéticas que contribuem para os rituais. Os símbolos, os pontos riscados e outros símbolos sagrados incorporados aos paramentos aumentam o seu poder mágico. Os paramentos também facilitam a conexão do médico às suas entidades e orixás. Guias específicos ajudam a sintonizar o médico à vibração da entidade específica. As cores e símbolos atraem a energia dos orixás correspondentes. Os objetos consagrados atuam como ponto de ancoragem para as entidades durante os trabalhos. É importante ressaltar que, embora os paramentos tenham poder próprio, sua eficácia está intimamente ligada à fé e à intenção de quem os usa. A crença no poder dos paramentos potencializa seus efeitos. A intenção do médium ao se paramentar influencia diretamente na qualidade da proteção e da conexão espiritual. O respeito e o cuidado com os paramentos são fundamentais para manter a sua eficácia. Aqui, eles vêm, a gente vai fechando essa apostila, trazendo para nós a consciência de que, sim, tudo isso é o sagrado, tudo isso faz parte da Umbanda, tudo isso é a Umbanda em ação, mas para que a Umbanda esteja agindo, para a Umbanda em ação, precisa de nós, precisa da nossa fé, precisa da nossa conexão.
Muitas pessoas podem simplesmente não ter afinidade com isso e não sentir e nem identificar nada disso como um campo de força, como um campo de energia. Então, na realidade, o que nós precisamos tomar consciência é que nós, a nossa essência, isso é o ponto mais importante dentro daquilo que nós escolhemos para nós, aquilo que nós resolvemos e escolhemos agir e dar ação na nossa vida. Então, para nós que estamos neste caminho, é muito importante tomar a consciência da autorresponsabilidade em respirar e se conectar com cada um desses elementos que a gente hoje foi falando aqui, né? Porque, na realidade, esse é o grande processo da conexão com o Criador. Esse é o grande processo da conexão, não importa onde a gente esteja. É ter a sabedoria de saber respirar e se conectar com aquilo que nós buscamos para nós de sagrado. Então, na realidade, todos esses paramentos, tudo isso tem a sua importância e amplia uma importância maior ainda através da nossa fé. Eu lembro uma frase do vovô que sempre trouxe para nós: a Umbanda é uma vela e um copo com água. Com uma vela e um copo com água, eu faço qualquer magia, eu faço qualquer movimento, eu transformo o ambiente que eu desejo. Por quê? Porque a força está na sua energia, a força está na sua fé, a força está naquilo que você crê. Então, a gente precisa ter isso como um ponto inicial e principal da nossa visão, do nosso entendimento de Umbanda. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, tudo isso é muito importante, mas podem ter pessoas com roupas e roupas e roupas, e guias e guias e guias e guias, e, sinceramente, não ter o poder da fé. É a fé que nos conecta com o sagrado. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? O Leonardo pediu que colocasse perguntas lá no grupo por conta de que nós sabíamos que hoje nós não íamos ter assunto, né, para essas 2 horas. E só falta meia hora para acabar o curso, né? Falta meia hora, né? Já ia acabar, porque não teve perguntas. Com certeza. E você só ia falar meia hora também. Eu falei que vocês conhecem Cláudia Xavier. Mas a minha nora me mandou aqui várias perguntas. Eu vou fazer, né? Vou estar respondendo as perguntas que eu recebi aqui. Eu acho que teve pergunta da Viviane também, depois, se for algo que seja necessário, a gente está falando aqui, Leonardo. Mas vou lá para o que a Yarerã me mandou, porque pode ser também, né, algo de vocês todos, apesar de que nós já falamos. É tudo que se refere ao que nós já estudamos dessa primeira apostila, né? A primeira pergunta dela foi saber o porquê que a tranqueira não é acessível a todos, né? Nós estudamos sobre a tranqueira e ela me pergunta aqui o porquê que a tronqueira não é acessível a todos, né? A todas as pessoas. Nós estudamos a tronqueira e sabemos que o que ela é? Ela é o ponto de proteção da casa. Ela é o ponto de força, é um dos pontos, mas ela é o ponto inicialmente para quando qualquer pessoa chegue ao centro, a tronqueira é o ponto de proteção do Exu, é o ponto de força ali de proteção da casa. Então, você já imagina, se eu dou a chave daquilo que eu guardo, que mais me protege para qualquer pessoa ter acesso, eu vou estar me colocando vulnerável, né? Para poder ter justamente esse amparo, esse cuidado. Você imagina, é claro, né? Vou fazer aqui uma
uma analogia que não, mas você imagina aqueles que acham que para se defender precisa ter uma arma de fogo. E tem essa arma de fogo guardada num lugar escondido por ele que cuida, ele é que sabe onde está. Já pensou se todo mundo for poder mexer? E muitas vezes, quando é um policial, quando é alguém que tem, às vezes, uma coisa assim, e alguém mexe, acontece um acidente, porque a pessoa não sabe manipular aquilo, a pessoa não sabe utilizar daquilo. Então, na realidade, a tronqueira, o objetivo dela, ela é o ponto de proteção, ela é aquele local que é a proteção maior de tudo da casa. Tudo vai para ali, tudo como um imã vai para aquele local. Então, ali, realmente, poucas pessoas devem mexer, né? São escolhidas aquelas pessoas que têm acesso, que têm a chave, que podem mexer naquela tronqueira. Porque se uma pessoa coloca qualquer coisa ali que não cabe ali, isso pode fazer um movimento muito negativo, né? É como alguém, de repente, colocar açúcar na tua sopa de ervilha. Não vai ficar bom. Por que nós temos 3 PGs, né, assentamentos de orixá na casa, e por que são estes os escolhidos? Não entendi muito bem, mas você quer dizer aqui é o nosso altar principal, né, da casa que a gente entra, é isso? Tá. Não, O outro altar e o nosso cruzeiro. São as casinhas. Por que a gente tem a casinha do Exu, das almas, do Obaloaiê? Por que é Obaloaiê, almas e Exu? Exu a gente já sabe por quê, Tá, né? você está falando, então, do assentamento. Ali você vê, não são assentamentos de orixá, porque a gente tem a das almas, e as almas não são um orixá, é de Preto Velho. Então, assim, o Exu, ele tem esse fundamento de proteção. A de Obaluaê, a gente cuida do Obaluaê do lado de fora, também ali na porta, por quê? Porque ele é aquele orixá da transmutação, ele é o orixá do fim. Ali tem um trabalho, um assentamento de consciência de Obaluaê e Omulu, onde Omulu é aquele que ele finaliza tudo. Então, tudo aquilo que Exu trouxe, mexeu, movimentou e trabalhou, Omulu encerra, finaliza, acabou aquela etapa. Obaluaê transmuta para que traga coisas novas. Então, assim, dentro da Umbanda, nós temos sempre Obaluaê e Omulu, né? E Exu na porta. E as almas é porque, na realidade, já desde os tempos idos, né, os católicos já acendiam uma vela para as santas almas. Eu lembro da minha avó, que era tão católica, ela acendia debaixo do tanque, ela botava uma velinha debaixo do tanque e com um copinho de água para as almas. Isso eu ainda perguntava a ela por quê, e ela dizia que as almas não podiam acender no altar dela, ela era católica, de altar, de católico, mas não podia, porque as almas benditas, as almas, elas ficam sempre no cruzeiro da igreja, do lado de fora da igreja, e não ali dentro. Então, assim, isso veio, né, como a gente sabe que a Umbanda ela sofre muita influência do catolicismo também, a gente tem sempre a casinha das almas lá do lado de fora, né? Nossos pretos e pretas velhas são denominados assim, as santas almas benditas. São aquelas almas que viveram, que morreram e que caminham no trabalho realmente dessa energia de luz. Mas por isso que nós temos os 3 ali. Uma casa de candomblé, você vai ver vários orixás assentados também do lado de fora. Mas na Umbanda, basicamente, é a casa das almas, a casa do Exu e a casa de Obaluaê e Omulu. Ela botou aqui... Porque nas entradas tem um altar para malandro, na casa e no galpão, porque literalmente de frente para o altar e em cima de onde passa a pessoa, e não em cima do altar com os demais orixás.
Ela está falando aqui especificamente da nossa casa. Na nossa casa, nós não cultuamos os malandros como se cultua Exu. Tem algumas casas que os malandros estão dentro da casa do Exu. A nossa casa foi direcionado, né, pelo vovô, que nós cultuássemos os malandros acima da nossa porta. Porque malandro, qual é o movimento do malandro? O malandro é a malemolência. O malandro é aquele que ele não cria inimigo, ele não briga com nada, ele não briga com ninguém, mas ele está atento a tudo. Ele está vendo tudo, ele está observando tudo. E esse preto velho da nossa casa, ele trabalha muito com essa energia de malandro. Então, na realidade, ele pediu, e não teria problema nenhum colocar o malandro lá no altar, né? Nós temos no nosso altar principal, assim que nós entramos, Exu do Ouro, lá embaixo. Mas ele pediu que não colocasse o malandro lá, que colocasse o malandro em cima da porta, para que todo mundo que passasse por baixo do olhar, dos olhos de malandro, para que malandro tivesse atento a tudo que estivesse acontecendo dentro da casa. Muitas vezes, não sei se você já percebeu, ou alguns já perceberam, muitas vezes o vovô, quando chega, ele faz os movimentos de cumprimento dele e ele faz o movimento ao malandro. Ele está sempre conectado aos olhos daquele assentamento, daquela energia do malandro ali em cima. Então, na nossa casa é dessa forma. Não sei se você vai ver em outro lugar, entendeu? Você pode, assim, né, depois ter notícia de saber dele dentro da casa de Exu, como também no altar, não tem problema nenhum. Malandro não é Exu. Malandro é uma energia que ele pode chegar numa gira de preto velho, ele pode chegar numa gira de malandro, ele pode chegar na gira do Exu, justamente porque ele tem essa malemolência. Ele é uma energia muito pura, muito positiva. Ele é aquela malandragem do bem, né? Tem gente, como eu já ouvi, que fazem uma conotação de malandro para algo muito negativo, ligado à coisa errada, ligado, né, à bandidagem, às drogas, a coisas que não tem nada a ver com a energia de malandro. Ó, gente, ela fez várias perguntas, eu estou aqui. Como é feito o cuidado da casinha? Na apostila, está em 1 ano, mas já ouvi falando de abrir e deixar coisas ou tirar coisas de lá. É feito somente pelo pai e mãe pequeno da casa? Está falando da casa de Exu, é isso? Isso. Tá, porque nós comentamos, né? A gente falou aqui que a gente, de ano em ano, essa casa ela é acrescentado algo, existe um movimento ali dentro. Acrescenta-se coisa ou tira coisas, ainda citei, né, que com o passar do tempo nós integramos ali algum choroquê, integramos outros materiais, mas isso na nossa casa não tem essa... quando eles orientam. Então, às vezes, não passa 1 ano, mas eles orientam. Coloca isso assim, assim, ou tira isso assim, assim. É feito pela orientação deles daquilo que é necessário ali dentro. E, realmente, isso é feito ou por mim, né, ou pela dirigente, ou por pai pequeno, mãe pequena da casa. É claro que, algumas vezes, a gente... convida e pode ter acesso àqueles médiuns mais atuantes, né? Aqueles médiuns que estão sempre dentro do centro, tudo, eles vêm, eles auxiliam, mas quem coloca a mão, quem faz esse papel principal ali, realmente é o pai pequeno, a mãe pequena ou o dirigente da casa. E os outros estão auxiliando. Na apostila, a parte do Congá fala do processo de consagração nos elementos. É igual faz com baralho cigano, só a mãe de santo pode fazer. Consagração de elementos que você quer dizer aqui de uma imagem ou para consagrar, não, a consagração dos elementos
vocês podem, cada um pode fazer o seu. A única diferença que se tem é em relação à guia, né? Como eu falei, de fechar na casa, mas o consagrar uma imagem para o altar, o consagrar um elemento, algo que você vai utilizar, ou que seu guia vai utilizar, não sei se eu já expliquei ali, mas na maioria das vezes a gente faz, vamos colocar uma imagem, né? A gente coloca 4 velas, risca o ponto dessa imagem embaixo da imagem, coloca a imagem ali no meio, forra com ervas, né? Qual é a erva daquela imagem, para consagrar aquela imagem, coloca ali em cima, pode-se colocar mineral, né? Alguma pedra que tenha a energia, a vibração daquilo, isso para consagrar qualquer coisa. O objetivo é como uma consagração, como você falou, do baralho cigano. Sim, a gente consagra com os elementos, né? Então, assim, o mineral, o fogo, o ar, a vela, que representa o ar, né? A água. Se eu for consagrar um elemento de Exu, eu vou botar, de repente, a bebida daquele Exu, eu vou botar o charuto, o cigarro, os elementos que trazem a energia daquele guia ou daquele orixá, a gente vai usar ali para estar consagrando. Entendeu? Alguma dúvida nisso aí? Não. Não, era sobre isso, e no caso dos elementos do altar da casa, acredito que tenha sido você que tenha consagrado, né? As imagens, por exemplo, que tem de cada orixá, foi você que fez. Quando elas foram chegando, a gente foi fazendo e colocando ali. Uhum. Antigamente, as imagens mais antigas, o vovô até orientou, elas tinham um furinho por trás dela, e ali era colocado um metal, que era referente a cada orixá. Mas muitas delas já quebraram, já se trocaram, e aí depois não passamos mais a colocar esse metal. A gente só faz mesmo esse, né, risco, ponto, e coloca ela ali para poder fazer esse processo de consagração dela. Que legal. Inclusive, a de Nanã quebrou de novo. A de lá de fora. Mas o que tem aqui? Acho que é a última, tá, gente? Desculpa aí. Não. Bateu a cabeça no congá. Eu fazia com a testa, mas lendo, eu faço errado, né? Se é para receber radiação, deveria encostar a região literalmente do ori, do alto da cabeça? Por quê? Vai. Fala. Porque eu estava pensando que se a gente encosta a testa, o ori está aqui. Tá. O Léo está falando aqui por trás de mim que tá apontado para as imagens o ori, então estaria certo. É isso, então. Aí, olha só, vamos entender também o que é o nosso ori. O nosso ori não é o coco duro aqui da nossa cabeça. O nosso ori, ele está ligado à nossa glândula pineal. Essa glândula pineal, ela está no encruzamento daqui com aqui, com aqui. Então, as nossas têmporas, o nosso alto, isso aqui, no meio aqui tem a glândula pineal, que é a glândula que ativa a nossa mediunidade, é a glândula que nos dá essa conexão mediúnica. Então, na realidade, quando a gente está batendo a cabeça, isso é, de certa forma, um simbolismo, mas a gente está colocando a nossa fronte, o nosso terceiro olho, né? Não é o nosso olho que tudo vê, o olho da iluminação, a gente está encostando aqui o nosso terceiro olho, e quando a gente faz isso aqui, que alguns fazem, outros não, né? Que é o de virar e bater a têmpora aqui, a gente está fazendo essa conexão aqui, dessa tríade aqui. Mas, na realidade, quando a gente bate cabeça, você pode bater somente a sua fronte, a sua coroa aqui ela vai estar voltada para o congá, né? Para aquela energia, ela vai estar ali, e esse processo, esse movimento, ele é mais de humildade, é de você reverenciar, é você mostrar a sua humildade de se baixar para aquilo, entendeu? Entendi. A última do doce. Sim.
ela perguntou qual a necessidade de comer o doce quando a gente acaba uma gira, né? A Rosana está sempre levando doce para mim. A Keila lembra dos meus doces, né, Keila? A necessidade de comer o doce, realmente, quando a gente acaba um trabalho. Fala, Keilinha. Isso é uma coisa sua, né? É porque acho que isso é uma coisa sua. Isso é porque eu gosto muito de doce, né? Poxa, sempre tem um docinho. Desde que eu conheço, eu entrei na Umbanda. Aí eu vi a mãe comendo doce, bebendo algum refrigerante, alguma coisa. Por que isso, né? Mas é uma coisa dela, mas tem uma explicação, né? Bom, e aí, como a tua mãe, ela é danada, ela é chata, eu fui pegar justamente a explicação que traz para nós. A necessidade de comer doce após exercer a mediunidade não está ligada diretamente ao ato espiritual, tem nada a ver com espiritualidade, mas está ligado aos fatores fisiológicos do corpo físico. A prática mediúnica, por exigir concentração e gasto de energia, pode aumentar a demanda do corpo por glicose, levando a uma queda de serotonina e, consequentemente, a um desejo por doces. O açúcar também ativa o sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina e criando um ciclo de prazer que reforça a vontade de comer o doce para compensar o gasto energético e a sensação de estar de novo com o seu corpo aprumado. Olha que coisa legal! Olha como é que não é eu que amo doce. Agora os bolos de festa estão justificados, né? Está entendendo? Porque a gente... nem todo mundo deve sentir, é claro, né? Eu sempre senti muito isso. É como se o fígado ele trabalhasse de uma forma que eu sinto a necessidade do açúcar. É como se baixasse mesmo, né? Essa minha energia. Então, quando eu como qualquer pedacinho de coisa doce, eu tomo um refrigerante, aquilo me traz de novo ali, porque realmente eu sinto esse processo aí. E aí, deu para responder tudo? Todo mundo entendeu? Viu, minha filha? Tá vendo, né? O que foi que a Vivi trouxe, Léo? Você lembra? É alguma coisa importante para fechar aqui ou podemos fechar? Então, tem uma dela aqui, ela perguntando se é a pessoa que não tem como se comprometer de estar na casa por trabalho ou por faculdade, alguma coisa, se tem como cuidar das suas guias ou dos seus orixás, mesmo sem saber quem são os orixás. A pessoa que não sabe ainda quem é pai, mãe e tal, tem como cuidar da sua espiritualidade sem estar na casa. Nós vamos falar mais disso até na próxima aula, falando de mediunidade, a gente vai começar a entrar um pouco mais sobre isso. Mas é claro que tem, ninguém precisa estar dentro de um centro espírita para poder estar cuidando da sua espiritualidade, dos seus guias, dos seus orixás. Ninguém é obrigado a estar dentro de centro espírita. A gente precisa estar bem aonde nós estamos. E muitas vezes a vida nos impede realmente de estarmos em um determinado comprometimento. E a gente é que vai avaliar isso. Somos nós que vamos colocar na balança para ver os prós e os contras. É claro que, sim, nós podemos estar cuidando. Quando ainda não sabemos quem são os nossos orixás de cabeça, a gente também precisa entender uma coisa que eu falo sempre. Todos os nossos orixás, todos os nossos guias, todos os nossos mentores, toda a energia que flui, vibra sobre nós, nos trazem, sim, proteção, direcionamento. Então, assim, não existe tanta essa importância de sabermos quem é esse pai, essa mãe, quando ainda não estamos, assim, tão envolvidos dentro desse processo. Termos essa, né, aquilo que eu falei, que o vovô fala, um copo com água e uma vela já nos conecta com a espiritualidade. Então, quem não pode estar
totalmente dentro de uma casa, sim, sempre tem um caminho de ser direcionado, de estar envolvido, focando no bem e poder estar cuidando. Como a Viviane que fez essa pergunta, e ela está na nossa casa, né? Ela faz parte da nossa casa, ela foi a última a chegar agora, o que eu digo, né, para ela? Nós temos ali, dentro da nossa casa, o controle da nossa presença, né? Na nossa casa, o que foi explicado para nós é que componente nenhum deve faltar 3 trabalhos seguidos, ou seja, estar fora da casa praticamente 1 mês e chegar na casa e já tomar parte de uma atividade atuante para cuidar do outro. Um médium que está fora da casa, um médium passista, que trabalha na maca, que doa sua energia. Se ele ficou fora da casa durante 3 semanas, ele, quando chegar à casa, ele vai precisar primeiro alinhar os seus próprios chakras. Ele vai precisar primeiro cuidar dele, para depois ele poder cuidar do outro. Então, dentro de uma gira de Umbanda, o médium que já trabalha, que dá atendimento, se ele ficou fora da casa durante 3 semanas, ele vai primeiro passar pelo passe, receber, para que depois que ele estiver alinhado, ele possa estar servindo. Então, é a única coisa que nós temos como direcionamento dentro da nossa casa. Fora isso, a gente sempre consegue, é claro, organizar a nossa vida. Nem sempre nós vamos estar disponíveis, né, para poder estar lá sempre, mas tudo se organiza quando a gente deseja, quando a gente quer. E sim, a gente pode cuidar da nossa espiritualidade na nossa casa, com certeza. Fechamos aí? Quer falar, Keila? Quero fazer uma pergunta. Diga. Em relação à minha quartinha. Hum, A minha quartinha fora, ela tá craquelando. Eu lembro que a gente já teve estudo sobre isso, mas não me recorda, não veio à mente o que a gente estudou e o que a gente falou sobre isso. Então, assim, eu tô recapitulando, tá? Porque, tipo, fora, como ela fica fora de casa, pega um pouquinho de sol ali no local que ela fica e ela tá craquelando um pouquinho fora. Então, eu quero mudar de quartinha, mas eu também nem sei se eu preciso mudar de quartinha, mas se eu tivesse que mudar ou se eu quisesse mudar, qual que seria o procedimento ali, porque, né, é uma coisa sagrada e tal. meu amor, não sei, eu acho que se você está acompanhando, né? Mas você não está aqui no Brasil. Mas nós estamos fazendo recolhimento de Oxalá, que a gente, né? Vovô sempre indicou que a gente fizesse uma vez no ano. Então, nós fizemos nesse sábado, para aqueles que já têm a sua quartinha, foi feito Eu esse sei. e no próximo sábado vai ser feito para aqueles que ainda não têm a quartinha, para poder montar a sua quartinha pela primeira vez. E algumas quartinhas já estavam quebradinhas, já estavam vazando água e foram trocadas realmente, né? Houve esse movimento de trocar ela. Se a sua quartinha está craquelada, mas ela não está vazando, não tem problema algum. Então, Pode fechou. deixar ela tranquilamente. Tá bom. A do Moacir, eu não sei se você lembra disso, porque eu acho que você estava na casa. A do Moacir, ele começou a craquelar toda e começou a vazar. O Moacir é filho de Omulu. E aí o vovô falou assim, não desfaça da quartinha dele. Ele orientou que se passasse a cola, aquela cascorês branca grossa, e envolvesse ela toda com gaze. A gente foi trabalhando ela toda na gaze, e a quartinha dele é a única quartinha diferente, está lá na casa até hoje. Foi o vovô que montou, foi o vovô que fez, e ela parou de vazar, ela perdeu esse craquelado, porque, na realidade, ela é toda envolvida, né, naquela gaze. Então, eu estou te dizendo isso porque você é uma filha de Omulu e, de repente, você sente no seu coração aí, cuida dela com carinho, com amor, que pode levar para frente. Tá? Perfeito, te agradeço. Fala, Ana Paula. Eu não lembro se a senhora já explicou aqui sobre a quartinha com alça e sem alça, mas pode ser para uma próxima aula também.
porque nós vamos fazer, né, o recolhimento agora de Anjo da Guarda no próximo sábado, para quem não tem a quartinha. Vocês vão ver em algumas casas, em alguns lugares, falarem sobre a quartinha de Anjo da Guarda ser a quartinha para as mulheres com alça e a quartinha para os homens sem alça. Isso também já foi dito na nossa casa, mas o que a espiritualidade trouxe para mim é que aquela quartinha ela não é do orixá, ela é a quartinha do anjo da guarda. E o anjo da guarda, ele é uma energia sem nenhuma especificidade. Não tem ali esse olhar, essa visão para o masculino ou para o feminino. Então, a energia que é direcionada para ali não faz diferença. Você pode ter ela com alça ou você pode ter ela sem alça, não vai fazer diferença. Tá bom? Podemos encerrar? Vamos fazer a leitura da carta. Estou aqui, olha, embaralhando o meu baralho. Pedindo aqui ao povo cigano e não cigano, para nos dar um direcionamento para essa semana. O que nós vamos encontrar pela frente essa semana, como nós devemos, né, nos posicionar nessa semana. E aí eu vou tirar 3 cartas. Olha, a carta 1 é a que está aqui no meu anel, a carta 2 é a do meio, e a carta 3, nós vamos pensar na nossa pergunta, vamos pensar no que nós vamos ter que viver aí essa semana, o que a gente já entende aí nessa semana para nós, e vamos escolher. Respirem profundamente, feche os seus olhos, e mentalmente escolhe uma carta. E quem escolheu a carta número 1, escolheu a carta do caminho. Está aí, né, para vocês, a carta 22, a carta dos caminhos. E essa carta, ela fala para nós que será uma semana onde nós teremos oportunidades, nós teremos caminhos abertos pela frente. Não será uma semana parada, paralisada. Vai ser uma semana onde, na realidade, nós vamos ter o poder da escolha. Não é nada nem ninguém que vai trazer para nós, somos nós que vamos precisar nos movimentar. Nós vamos precisar decidir, nós vamos precisar escolher, mas esses caminhos, ele é um caminho aberto. Então, a sua escolha, naturalmente, ela vai te levar para processo de transformação, de mudança do que você está vivendo hoje. Então, assim, aproveita essa semana, tome decisões, se movimente, saia da paralisação, de repente, que você possa estar e confia, porque é uma semana, para quem escolheu a carta número 1, de novos caminhos. Quem escolheu a carta número 2, escolheu a carta da estrela. A carta da estrela é a carta 16. A carta da estrela fala justamente assim de um processo de conexão muito positivo. É a carta que fala da espiritualidade, fala do empoderamento, da conexão, fala do amparo, fala que você está realmente se conectando pelos melhores caminhos. Essa carta fala também da pessoa que está na dúvida sobre trabalhos, como é que eu vou falar? De redes sociais, essa carta fala muito sobre isso, ela entrega muito isso também, o movimento de expansão. Assim como qualquer pessoa olha para o céu e vê as estrelas,
as redes sociais é um movimento também de você chegar a muitas pessoas, de você chegar também à abundância, ao crescimento. Então, se a pessoa tem dúvida, se devo, de repente, divulgar, falar mais, me conectar mais, buscar mais esses caminhos, essa carta te direciona para que sim, você pode fazer esse movimento, você deve fazer esse movimento, que ele é muito positivo. Então, essa carta da estrela fala muito sobre isso. É uma semana muito, muito positiva, muito boa para quem escolheu a carta número 2. Quem escolheu a carta número 3, saiu a carta número 7, a carta da cobra. A carta da cobra, eu falo sempre que ela é uma carta, todas as cartas têm a sua dualidade, né? Elas têm, sim, seus lados positivos e os seus lados negativos. A carta da cobra, no meu olhar, eu vejo sempre ela como uma carta muito positiva, porque ela é uma carta de te acordar, te despertar. Ela é uma carta de mostrar a você que você precisa estar atento. Você precisa estar atento a tudo que está à tua volta. Você não pode estar naquele processo de aceitação e confiança e paralisação. Você tem que estar atenta porque a cobra, ela é sinuosa, ela é como um malandro. Ela faz esse movimento que precisa dessa malemolência, precisa sair da onde está, não ficar na aceitação. E a cobra, ela tem também um outro processo nela, que é de uma informação muito positiva. A cobra fala de começar de novo. A cobra fala do trocar a sua pele. De tempos em tempos, a cobra, ela solta a pele que ela carrega para ela começar uma nova estrutura, uma nova pele. Ela percebe que aquilo que ela arrasta já dificulta o caminho dela. E aí ela começa a soltar essa pele e fazer essa transformação. A cobra fala também da traição. A cobra fala sobre aquela pessoa que sorrateiramente, de repente, pode nos dar um bote. Mas a gente precisa entender que a cobra, ela não ataca à toa. A cobra, ela só te ataca se você for mexer com ela. Ela, se ela puder, ela foge de você. Ela fica encolhidinha, quietinha lá naquele meio. Se você vai até ela, como uma questão de defesa, ela faz esse movimento. A gente fala de traição porque ela se esconde muito bem, ela é muito sorrateira e ela vem e te pica, porque quando ela dá o pulo dela, é difícil ela errar. Mas o que a gente precisa trazer de informação da carta da cobra? Vamos estar atentos, vamos perceber as pessoas que estão ao nosso lado. De repente, é momento da gente se afastar um pouco de algumas pessoas. É momento da gente perceber que a gente precisa buscar um novo, precisa buscar um outro caminho. É uma semana para a gente estar atento, para viver a nossa própria vida, para viver aquilo que realmente é o melhor para nós. Olhar para a carta da cobra e identificar como eu devo me portar essa semana é a mensagem dessa carta. Tá bom? Que cada um de vocês tenham aproveitado e gostado aí da mensagem do baralho de Lenormand, né? Conhecido muito como baralho cigano, que ele possa trazer para nós realmente um caminho aí para essa semana. Para a nossa casa, essa semana temos bastante atividades, né? Vamos estar lá na segunda, vamos estar lá na quarta, vamos estar lá no próximo sábado. Então, vai ser uma semana de bastante movimento e que nós possamos realmente estar juntos e agradecendo muito por toda a energia que vibra para nós. Tudo bem? Podemos encerrar? Vamos respirar profundamente. Vamos agora, neste momento, pedir a permissão para que possamos estar trazendo para dentro de nós todos os ensinamentos, calcificando essas informações, guardando na nossa mente, na nossa memória. Vamos agradecer aos mestres e amigos espirituais, aqueles que nos inspiraram, que nos intuíram, aqueles que caminham junto conosco também para aprendizados,
aqueles outros tantos que vieram nos ensinar. Agradecer aos nossos orixás, aos nossos guias de trabalho, agradecer a Exu, a Pombogira, a Exu Mirim, agradecer pela oportunidade que tivemos de estar juntos, mais uma vez. Possamos continuar com o nosso propósito, que seja a luz para nós e para tantos outros que possam ser alcançados. Gratidão pela oportunidade, que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz em nossos corações. E que assim seja, e assim já é. Beijo grande no coração de todos. Uma ótima noite